Bom, gente, boa noite. A gente está, como o Luiz falou, durante esse mês, nós estamos trabalhando aqui nas palestras do dia, sempre o tema, né, do que eu chamei ele naquela figura de dores da alma, porque nós vamos, durante o que eu vou falar, a gente vai entender por que é isso, né? Para quem esteve aqui segunda-feira e assistiu a palestra do Dr. Jorge Michelet, eu quero pedir desculpa antecipadamente pela minha palestra, porque não vai chegar nem perto do que ele falou, né? Ele é uma alma iluminada, ele é um poeta, é uma pessoa que, além de ter um conhecimento muito grande, ele embeleza as palavras dele com o poeta que ele é, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho vamos dizer assim, uma pegada mais técnica, né? Então eu vou trazer para vocês algumas informações que a psicologia esclarece para a gente e mostrando também o que o Espiritismo conversa com essas informações da psicologia. Eu vou ter que ficar aqui, eu costumo fazer minhas palestras andando mais para lá e para cá, mas a gente decidiu essa filmagem, gente, por uma questão de estudo, né? A gente pensou que isso pode ser muito útil para a gente resgatar depois em outros momentos, dividir com as pessoas. Ele vai ser postado no site do centro, essas palestras, né? Então a gente vai passar um pouco apertado aqui, que a casa é pequena, mas é só para a gente ter isso em arquivo, né? Para depois a gente poder pesquisar. Bom, eu deixei essa gravura aqui o tempo inteiro esperando, que eu queria que todo mundo visse, se apropriasse dela, né? E a gente vai conversar sobre ela no fim da minha fala de novo, tá? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tentassem imaginar por que será que eu trouxe essa gravura com esse nome, né? Enquanto eu for falando, vocês vão poder pensar nisso e depois no fim a gente conversar um pouco sobre essa questão. Como nós falamos em dores da alma, e como o Luiz questionou aqui, se todo mundo é espírita, né, e muitos não são, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que é a alma e como que ela se coloca na nossa vida, para que a gente possa entender por que essas dores, né? Então ali está escrito que a alma é o princípio da vida em nós, a alma do homem é um espírito encarnado, é o princípio da inteligência, da vontade, do amor, a sede, consciência, da personalidade. Se alguém perguntar para vocês, alma e espírito é a mesma coisa? É. A única diferença é que o espírito está desencarnado e a alma está encarnada. Então a gente chama de alma aquele espírito que está encarnado em nós enquanto a gente está aqui nessa terra. Quando a gente desencarna, aquela mesma alma passa a se chamar espírito, mas é a mesma alma que estava animando o nosso corpo. E é animando o nosso corpo mesmo, porque como vocês estão vendo ali, ela é a vontade, o amor, o princípio de inteligência, é o que realmente anima. Sem a alma, o nosso corpo não pensa, não consegue entender as coisas, não consegue raciocinar. É o espírito e a alma que traz tudo isso. Mas além disso, além da alma, nós temos uma outra matéria, né? Um outro corpo, que se chama perispírito. Ali na gravura, vocês estão vendo o branquinho o corpo, o verde está escrito perispírito e o espírito lá. É uma luzinha. Pela gravura, vocês podem perceber que o perispírito ele tem a forma de um corpo. O espírito não. O espírito, a alma, é uma luz, é uma energia. Ele não tem a forma do nosso corpo. Mas o perispírito tem. Ele adquire a forma do corpo que eu tenho agora encarnado. Então, se o meu corpo é uma pessoa baixinha, magrinha, meu perispírito vai ser baixinho, magrinho. Se é uma pessoa alta e gorda, vai ser alta e gorda. Então, ele vai ser a forma daquele corpo. E quando eu desencarno, ele sai daquele jeito, né? E depois ele vai na espiritualidade, tomando outras formas e tal. Quando eu reencarno de novo, é o meu mesmo espírito. Só que o meu perispírito adquire a forma daquele novo corpo que eu estou animando, que o espírito está animando. Mas o espírito é sempre o mesmo. Por isso que o Luiz falou aqui também que eu não morro, nós não morremos. Porque é esse espírito que é a vida,
e é ele que vai continuar sempre. O corpo vai ser descartado, o perispírito não, mas ele se modifica, né? Então, o perispírito, na pergunta número 93 do Livro dos Espíritos, eles perguntam o seguinte, o Kardec pergunta para os espíritos, né? O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aí os espíritos responderam, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. As vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É o perispírito. Por que ele falou que ela é tão vaporosa que ela se transporta para onde que ela queira, né? Porque ela não tem essa mesma matéria que o nosso corpo. Ela tem uma matéria, mas muito mais fluídica, muito mais sem essa grossura do nosso corpo, tá? Mas ainda é uma matéria um pouco mais densa do que a do espírito. Bom, e aí eu já vou entrar direto, para a gente não perder muito tempo, né, no tema. E quando a alma dói? Eu tenho certeza absoluta, bom, não vou dizer absoluta não, mas que a grande maioria, ou todos que estão aqui, já sentiram a dor na alma. Nem que seja numa simples angústia. Quando alguma coisa não vai bem, quando você está preocupado com o seu filho, com a sua mãe, aquela coisa de pensar, o que será que vai acontecer, será que vai dar certo? Isso já é uma dor leve, que pode se resolver rapidamente, mas Então todas essas ansiedades, angústias que nós temos leves, que podem se agravar em forma de depressão, uma tristeza mais profunda, num problema mais grave psicológico ou psiquiátrico, como uma neurose, uma psicose, que é a gente chama a loucura, né, esquizofrenia, o transtorno bipolar. Temos ainda outras questões que são desse tipo de categoria, que são as questões, por exemplo, que a gente chama de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que fica fazendo muitas coisas repetidas e que tem que viver de uma forma em que ele não tem domínio sobre o que ele tem que fazer. Temos vários outros tipos de problemas, como, por exemplo, um que hoje em dia eu tenho visto aparecer muito e que até uns tempos atrás não era muito conhecido, que é o que a gente chama de agorafobia, que é o medo da pessoa de lugares abertos, da convivência com outras pessoas. Temos a síndrome do pânico, que é uma das coisas que eu vou falar. Tem inúmeras coisas, mas eu vou me deter mais na depressão e na síndrome do pânico mais especificamente, tá? Então, quando que a alma dói, né? É quando aos poucos a angústia vai inundando a nossa vida e tirando o nosso equilíbrio por conta de fatos passados que não foram devidamente elaborados por nosso repertório de sentidos. A gente fica angustiada quando a gente começa a perder aquelas certezas que a gente tem, quando a gente começa a sentir um desequilíbrio. Eu tinha organizado a minha vida tanto assim, de repente parece que as coisas estão desequilibrando, aí vem aquela angústia que você está perdendo o controle, né? Então essa angústia, ela já é uma dor, um princípio. E quando a ansiedade nos assalta às 2 da tarde, num sobressalto, tira o ritmo cadenciado da respiração e com ele a tranquilidade, a concentração durante o trabalho, e perdura, e na calada da noite ela ainda está ali, e mesmo não sendo possível resolver naquele momento as questões que estão alocadas no futuro, ela não te deixa dormir. Alguém já passou por isso? Vou levantar as 2 mãos, porque eu passei várias vezes. A gente deita, tudo bem, estou com sono, vou dormir. Quando é 3 horas da manhã você acorda, e aí não dorme mais, né? Porque os problemas vêm, e aí o que a gente sente? Suador, vontade no banheiro, né? Aí fome. Já levantei várias vezes. Fritando na cama. Aí você fica fritando. A melhor coisa é levantar e parar, porque você ficar ali na cama não resolve. Aí você fala, meu Deus do céu, que horror, eu não vou conseguir resolver e tal. Aí você ou não dorme, acabou, ou dorme, consegue dormir de novo. No outro dia, aquele problema tem 50% ou mais de melhora para você. Por que à noite isso é tão grave? Por que ele parece que não tem solução? Por quê? Eu acredito, isso é um pensamento meu, né? Primeiro, uma coisa que é certeza, porque toda vez que você está no desconhecido, que a noite traz esse sentido, a escuridão traz esse sentido do desconhecido,
do que você não pode ver, do que você não pode sentir, isso sempre angustia mais. E a outra coisa é a questão de que se você acordou angustiado daquele jeito, muito provavelmente você não estava em boas companhias enquanto estava dormindo, né? Aí você acorda angustiado e aí a pessoa, que aquela companhia não muito boa que estava, ela continua ali e colocando na sua cabeça, realmente é um tormento, você não vai dar conta, isso é horrível. E você liga naquela sintonia e aí você não dá conta de melhorar. Nós vamos ver aqui uma questão que vai falar mais tarde de como por que a depressão é pior de manhã. Tem a ver com isso também, né? Então, o que a gente tem que pensar nesses momentos? Que a melhor coisa é, antes de dormir, a gente fazer uma prece, rezar muito sentidamente, pedindo para que a espiritualidade receba a nossa alma, o nosso espírito, que vai deixar o corpo naquele momento, que toda noite, toda vez que a gente dorme, o espírito sai do nosso corpo. Quem precisa descansar é o corpo. O espírito não precisa, ele não descansa. Então o corpo descansa e o espírito sai para aprender, para encontrar com outras pessoas, para resolver algumas coisas, para ajudar. Tem muitas pessoas que durante o sono vão trabalhar, vão ajudar. Aqui no centro a gente já relatou muitas vezes sonhos que as pessoas têm. Essa noite trabalhei com você a noite inteira aqui no centro. Nós viemos para cá, fizemos o sonho, ela lembra do que aconteceu, né? E a gente trabalha e faz um monte de coisa durante a noite. Se você consegue, ao sair do seu corpo, criar uma energia boa a ponto de facilitar a aproximação dos bons espíritos de você, muito provavelmente seu sono vai ser mais tranquilo. Se você não consegue, você pode estar ali em companhias não muito agradáveis, e aí a hora que você acorda aquilo parece um grande tormento. Aí ela falou assim, fica fritando ali na cama. A melhor coisa nesse momento é levantar, ir para um outro lugar, um outro cômodo da casa, rezar, se distrair com alguma outra coisa, procurar alguma coisa que te dê sono, tomar um leite quente com um chá calmante e tal, ficar quietinha, ler uma coisa boa, escutar uma música tranquila, você vai voltar a dormir, muito provavelmente, né? Nunca pode ter certeza. Mas é porque se você acalma, você afasta, quando você melhora a sua energia, você afasta aquele irmãozinho que está te atormentando. Ele ainda vai, não vou encontrar nada aí, vou atormentar outro. E aí você consegue relaxar, né? E quando dói a consciência, o que tomar? Que remédio resolve para diluir a culpa, varrer do sono as pancadas que o travesseiro dá na cabeça durante o descanso tranquilo? É muito comum no nosso mundo a gente pensar sempre, vou tomar um remédio para melhorar, né? E procurar sempre a ajuda médica, que é extremamente bem-vinda e é correto que se faça, né? Mas a gente tem que pensar que existem outras coisas que podem nos ajudar, como eu falei agora mesmo na prece, além do remédio. E aí a gente então toma analgésico para as dores do corpo, né? E a dor se vai momentaneamente. Mas se não tratarmos a causa, a dor volta. O Luiz falou agora mesmo da febre. O que é a febre? É um alerta. É um alerta de que alguma coisa não está boa no organismo. Aí eu estou com febre, eu tomo um analgésico. A febre vai embora e eu penso, estou curada. Não estou. Porque o problema que causou a febre está lá. A dor de garganta, a infecção de urina, seja o que for. Está lá, você não tratou, você só tirou a febre, né? Ela vai voltar, aquela febre, e vai continuar o problema. Da mesma forma, as dores da alma. Se eu simplesmente vou ali, tomo um remédio para eu ficar mais animadinho, mas eu realmente não entro para dentro de mim e não busco a causa real e tento tratar aquilo, eu vou continuar. Eu vou passar momentos melhores, piores, mas eu vou continuar sempre num estado de tristeza e de dor, né? A medicação contra as enfermidades físicas e mentais são indispensáveis. As conquistas humanas alcançadas pelo avanço da medicina e pelos fármacos são inexoravelmente fora de contestação. Contudo, quando a saúde procura todas as suas soluções nas prateleiras das farmácias, é o momento de acender a luz de alerta. A medicalização da vida é uma realidade típica do mundo globalizado nos dias atuais. Cada vez mais essa tendência ganha força na contemporaneidade diante das dores do corpo e da alma. Então, quando a gente já buscou tudo quanto é tipo de remédio e não resolveu, a gente tem que pensar, né?
tem alguma coisa errada. Mas o importante é a gente não chegar até aí. É você pensar que junto com o remédio, você deve procurar alguma outra coisa. Porque também, como você já deve ter ouvido em vários lugares, quem não ouviu, a gente pode falar agora, toda vez que o meu organismo está em desequilíbrio, seja que doença for, que problema for, como eu falei da noite mal dormida, eu facilito a presença de irmãozinhos menos evoluídos ou até de obsessores, pessoas mesmo com planos de maldade para nós ou alguma coisa assim, né? E isso vai agravar a minha doença. Eu posso estar numa depressão por algum componente químico. Existem depressões que são causadas por remédios que você usa, por exemplo, alertando aí a mulherada principalmente, aquelas formas de remédio para emagrecer são batata para dar depressão. Mas é muitas pessoas que já entraram em depressão por causa desses remédios, porque eles têm componentes que mexem com a nossa emoção, né? Então muitas vezes a depressão vem por aí, mas ela você nunca fica sozinha quando você está em depressão. Imediatamente a espiritualidade menos evoluída vai chegar até você e vai aproveitar daquela sua baixa de energia, de sintonia, e vai te piorar aquilo. Então não adianta só o remédio se você não buscar a causa, se você não buscar melhorar essa sintonia e não for atrás de um outro tipo de resolução para isso, né? O que a gente chama de medicalização da vida, não é o momento da gente falar aqui, mas ela vai muito além de tomar remédio, não é medicação. Medicação é uma coisa, medicalização é muito além. Além do remédio, é você transformar aquela pessoa que está passando por algum problema como responsável pela sua doença. É você transformar em patológico e em individual aquilo que pode ser socialmente produzido, familiarmente produzido, né? Então um problema que você adquire porque você tem uma família complicada, muitas vezes você acaba sendo culpado daquilo ali, você vai para o médico, vai para o psicólogo, vai medicado, na verdade é consequência de alguma coisa que você não conseguiu vigiar, não conseguiu atender e que o ambiente causou em você, né? Então é muito além disso, pode. Bom, e aí a gente pensa, as doenças, as dores, os problemas, né, todos os transtornos que a gente falou aqui no começo, o que é ser normal? Será que existe alguém mesmo nesse mundo que é normal totalmente, né? Então normal vem de norma, que significa regra. Na maioria dos casos, ser normal quer dizer estar dentro da média. A gente tem essa mania, essa pessoa é normal. Por quê? Porque ela faz o que a maioria das pessoas naquela sociedade fazem. Aí eu posso dizer que ela é normal. Será? Né? Por isso o conceito de normalidade é relativo. Afinal, o que pode ser aceitável em um lugar pode ser anormal em outro. Aí eu estou aqui nessa sociedade, no Brasil, nesse momento, nesse contexto que eu estou, e aqui dita algumas regras, alguns comportamentos que são ditos normais. Se eu for para um outro país, vamos colocar um país que seja cultura bem diferente, como os países árabes, por exemplo, que tem culturas bem diferentes da nossa. Esse meu comportamento que é normal aqui pode ser totalmente anormal lá. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 2 filhos dela que moram em Dubai. Ela vai lá visitar eles, ela um dia estava andando na rua com eles e brincou, como ela costuma brincar aqui, né? Deu um tapa na bunda do filho dela assim, abraçou e beijou. Ele falou, mãe, não faz isso não, pelo amor de Deus, você pode ser presa. Aqui. E é verdade. Lá, essas manifestações não são aceitas. É uma regra, é uma norma. Quem faz isso lá não é normal. E aqui para nós é proibido bebida alcoólica. Lá, não se bebe. Existem algumas ocasiões especiais que têm que ser autorizadas que se pode. Apesar de que isso seria muito bom, né? Se a gente não realmente usasse. Mas aqui, uma festa, todo mundo tomando cerveja, comemorando, é normal. Lá não é. Tá? Então vamos pensar muito bem nesse conceito de normalidade nosso, para a gente às vezes não querer enquadrar uma pessoa que às vezes pensa diferente, age diferente, e a gente colocar ela como uma pessoa louca ou anormal ou problemática porque ela não faz aquilo que a maioria faz, né? Quem define a ordem ao qual devemos nos adaptar? Não seria essa adaptação à ordem justamente a razão e não a solução de tanto sofrimento? A quem interessa a normalização nos dias atuais? Muitas vezes, a pessoa que não consegue se adaptar
aquela regra, aquela norma, é a pessoa que vai ser taxada como uma pessoa problemática, e aí ela vai estar sofrendo muito por causa daquilo. E na verdade a única coisa que ela queria era seguir as coisas que ela pensa, as coisas que ela acredita. E o que a sociedade faz com ela? Transforma ela numa pessoa anormal aos olhos de todo mundo, né? Bom, aí vamos falar então, né, as dores da alma. Como eu disse para vocês, tem uma série de transtornos. Então, o transtorno do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a bipolaridade, o transtorno bipolar é aquele que a pessoa tem momentos que ela está em profunda depressão, tem momentos que ela está em excessiva alegria, e nessa excessiva alegria, não é só alegria, não é excitação, ela faz coisas desordenadas, não é só ficar alegre, se fosse só ficar alegre até era bom, né? Mas ela, principalmente em termos de negócio, são pessoas que às vezes compram carro, fazem coisas, dívidas que não deviam, sai viajando para todo quanto é lugar, some do mundo, desaparece, ela está na euforia, né? E aí nos momentos de depressão ela tranca dentro do quarto e não aparece para ninguém, né? Transtornos alimentares, a depressão, a agorafobia que eu falei. Nos últimos anos, de maneira crescente, esses e inúmeros outros termos da linguagem técnica da psiquiatria passaram a fazer parte das falas cotidianas das pessoas em geral. Então as pessoas estão vendo isso acontecer cada vez mais, né? O diagnóstico psiquiátrico virou a nossa maneira contemporânea de subjetividade as nossas vivências emocionais. Cada vez mais a gente tem a tendência de conceber os nossos sofrimentos, as nossas paixões e dificuldades em termos médicos e de buscar resolver só em termos médicos. Chega ao ponto, gente, eu trabalho com psicologia em escola, psicologia escolar. É muito comum a gente chegar numa escola e escutar assim, aquela criança ali é laudada porque ela tem um laudo de um psiquiatra, que ela tem algum transtorno, e isso permite a ela, dá o direito dela ser atendida de uma forma especial. Então nós temos atendimento educacional especializado, que é geralmente em relação à inclusão, né, para incluir essas pessoas, e essas crianças, elas só conseguem ter esse atendimento educacional especializado se elas tiverem um laudo de um psiquiatra. O psiquiatra tem que analisar e falar, essa criança é autista, essa criança tem transtorno bipolar, essa criança... Transtorno bipolar não aparece muito na infância, não. Tem depressão, tem isso. Então, aí com aquilo lá, ela vai poder trabalhar. Então, nós estamos cada vez... ser atendida, né? Nós estamos cada vez mais reféns de diagnósticos, de regras, de números, de títulos, de essas coisas que nos põem em classificações. E aí vem as estatísticas, tantas mil pessoas com diagnóstico disso no Brasil. O Brasil tem mais diagnóstico disso do que daquilo. E muitas vezes é um erro muito grande, né, o que está acontecendo. A síndrome do pânico, eu trouxe aqui para a gente falar sobre essa questão, um relato de uma pessoa que teve a síndrome do pânico, né, que conta como que ela estava se sentindo. Estava deitado tentando dormir e me vem uma forte vontade de vomitar. Uma tontura, as mãos começam a suar frio, meu coração dispara, tento controlar a respiração, mas quanto mais me observo respirar, mais acelera o meu coração. A frequência cardíaca está muito alta, não consigo controlar, perco o controle dos meus próprios pensamentos, ligo direto para a SAMU. Sei que deve ser um ataque de pânico, pois já senti isso muitas vezes, mas e se não for e eu estiver morrendo, tendo um ataque cardíaco? Mais uma vez chego ao hospital, faço exames, procuro respostas. Não tenho nada físico. O médico diz ser ansiedade emocional. Ansiedade emocional. De onde vem isso? Como posso controlar isso? Quero parar de sentir meu corpo morrendo toda semana. É uma angústia aterrorizadora. Esqueci de pegar o microfone, você acha que precisa? Não. Gente, olha só que dificuldade, né? Como a pessoa sofre com isso. Ela sabe que pode ser o pânico, mas ela não tem certeza e ela vai atrás do médico. E o médico diz, é ansiedade, é emocional. Quando o médico fala isso e olha para isso com um olhar atencioso, carinhoso, quando ele entende que o emocional,
que a ansiedade é uma coisa grave e que essa pessoa pode sofrer muito com isso, ótimo. Mas a gente escuta muito alguns médicos falando assim, não é nada não, é emocional. Não é nada não, é emocional. Como se isso não é verdade? Como se isso não fosse nada. Né? E isso é muito sério, é muito grave. As dores da alma, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Então, se algum médico falar isso para você, isso não é nada emocional, você fala, obrigada por ter me dito que é emocional que não é físico, mas eu vou procurar. O nada eu dispenso, eu vou procurar o tratamento, né? Porque isso é muito importante. E a gente pode cair em várias ciladas, principalmente na questão espiritual, de não olhar para isso e deixar passar coisas graves e complicar a nossa vida. Pode passar. Quais seriam as causas de uma síndrome do pânico? É muito difícil de falar de uma causa em especial. Existem estudos que apontam para alguns fatores ou traços de personalidade que podem estar ligados diretamente a isso, né? Só, gente, eu quero deixar um alerta. Alguns autores falam de algumas características que podem estar ligadas. Vocês estão vendo a sutileza? Nada daqui é certeza absoluta, tá? Porque tem pessoas que têm síndrome do pânico, tem uma ou duas dessas, não tem as outras, tem outras que não estão aqui, tá bom? Então isso é o que se encontrou na maioria das pessoas que tem, mas que pode ser diferente também, tá? Então, por exemplo, tendência à preocupação excessiva. Isso não só para síndrome do pânico, mas também na alma nossa. As pessoas que são exigentes demais, que se preocupam demais, elas sempre vão criar mentalmente pensamentos que vão desagregar, que vão desequilibrar. Necessidade de estar no controle da situação. Expectativas altas, dificuldade em aceitar mudanças de opinião. Mas você falou isso aquela hora e agora é diferente. Repressão de sentimentos pessoais negativos. Você tem raiva, você não gosta de nada da pessoa, mas você fala, não, eu não tenho. Eu sou uma pessoa ótima, eu não sinto raiva de ninguém. Você nega dentro de você mesmo aquilo que você sente. Gente, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Aqui é um mundo de provas e expiações. Só está aqui quem tem defeito, quem tem problema, quem tem coisa para resgatar. Então não adianta querer ser um maravilhoso, bonzinho. Não vai ser porque não é. Ninguém que está aqui é. Então vamos aceitar as nossas dificuldades, vamos aceitar os nossos problemas, vamos aceitar que nós temos erros, defeitos, dificuldades. É muito mais verdadeiro e mais saudável para a nossa vida. É o autoconhecimento que a gente está falando, né? Explicação de que haja algo de errado, desculpa. Isso aí tem consequência daquilo que eu falei, né? Então você não aceita os seus problemas, você nega que tem alguma coisa errada, nega os seus problemas, né? Não tem nada não. Eu só fiquei com o estômago ruim, meu coração disparou, mas já passou. Ocupação constante. Isso aqui é uma questão que é boa, porque a gente é ocupado, a gente não pensa coisa ruim, mas a pessoa que se ocupa demais com o seu trabalho, que não tem tempo de pensar em si, que não tem tempo de ficar tranquila, relaxando, essa pessoa também pode ter uma crise, alguma coisa que pode comprometer. Admissão de grandes responsabilidades, momentos em que as pessoas pegam assumindo cargos que às vezes não estão preparados ou que acham que não dão conta. Perfeccionismo, alto grau de exigência pessoal, má aceitação de erros ou imprevistos. Aquela pessoa, quando alguém erra, ela fica não aceita, acha que não pode acontecer aquilo e tal, né? Então, são algumas causas que podem gerar, mas a gente pode ter um monte dessa aqui e não ter a síndrome do pânico. E pode ter outras coisas ou não ter nada, depende de como você vai lidar com isso e como você está levando a sua vida em outros contextos. Pode azar. E o que pode desencadear um ataque daqueles, como eu falei, né? Também não existe um fator específico que desencadeie esse ataque, né? Penso que o aparecimento está diretamente ligado à situação atual da vida da pessoa, a forma que vem conduzindo a sua vida como um todo. As pessoas passam por situações parecidas o tempo todo. Entretanto, a forma que encaram cada situação, somada a seus traços de personalidade, pode levar ao aparecimento da síndrome do pânico. Como as crises estão relacionadas a conflitos interpsíquicos que atuam de forma inconsciente, em boa parte dos casos as pessoas não se dão conta de que estão vivenciando tais transtornos. Mas eu acredito que a vida moderna traga muito isso. Então, olha só, o começo desse texto esclarece muita coisa para nós.
como a pessoa leva a sua vida. Isso é a questão mais importante. Como eu levo a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu encaro os problemas que eu estou passando? Como eu encaro os reveses que a vida me mostra? Isso sim vai gerar, que é aquela lista que eu falei agora mesmo. É a mania de controle, de perfeccionismo, de saber tudo, né? Então essas pessoas têm mais habilidade porque a vida delas é uma vida que deve caber dentro de uma caixinha. E a vida de ninguém cabe dentro de uma caixinha. E quando a minha vida sai de dentro da caixinha, eu desespero, é uma porta aberta para os espíritos virem me atormentar e para eu desencadear algum problema ou doença. Bom, e aí a depressão. Ela também tem como causa muitos fatores. Não tem um fator só. Como eu já falei, tem a depressão que é por medicamentos, tem por algum problema que você está passando momentaneamente, mas que isso gera uma tristeza, não tanto uma depressão. Tem coisas que vão se acumulando na vida e de repente você tem. Então são várias coisas que as pessoas ainda estão estudando, ainda estão descobrindo, né? A psiquiatria diz que existem dois tipos de depressão. Existe a depressão que é chamada de endógena, endo é de dentro, né? Então aquela depressão que é da minha característica de personalidade. Eu sou uma pessoa com tendência a ter sempre tristeza, melancolia, mais depressão. Isso tem a ver com as minhas reencarnações, a minha história aqui nesse mundo, o que eu venho fazer aqui. Tá? E tem aquela que eles chamam de exógena, que é exo, de fora, né? Que é causada por algum agente externo. Né? Eu já tive na minha família uma pessoa que teve uma depressão profunda por um motivo daqueles que eu estava enumerando ali, que foi assumir uma responsabilidade para a qual ele não queria, ele não estava preparado. Ele teve uma promoção no trabalho dele, promovido, ele tinha um cargo melhor, um salário melhor, e ele não queria aquilo para a vida dele. O tipo de trabalho que ele tinha que executar, ele não queria, ele não aceitava, ele entrou em depressão. E aí precisou de tratamento médico, psicológico, religioso. Ele deixou o cargo, voltou para o antigo cargo dele, está super feliz. Né? Parou, acabou com a depressão, com esse tratamento e largou aquela coisa que fazia mal para ele. Essa é uma depressão provocada por um agente externo. Tá? Mas nós temos aquelas também que são provocadas pela nossa personalidade, pelo que nós trouxemos das vidas anteriores. Bom, a doutrina espírita fala que as possíveis causas da depressão são sentimento inconsciente de perda de algo que ficou no passado distante, no mundo espiritual, onde o espírito não sofre as limitações impostas pelo corpo físico. Então, é o que eu falei, essa que a gente chama de endógena, pode ser por aí. É uma depressão que vem de alguma coisa que eu sinto que eu deixei lá. Uma sensação de que alguma coisa ficou para trás e que eu precisava resgatar. A gente tem a grande discussão dentro do espiritismo do esquecimento que a gente tem quando a gente reencarna, né? Você vem para cumprir alguma coisa, você vem para evoluir, para melhorar espiritualmente, mas você não sabe o que você passou na outra vida e o que você precisa fazer para melhorar. Então, às vezes, as pessoas se criticam isso. Na verdade, isso é uma bênção, porque a gente sabe que existe muitas famílias, pessoas que convivem, que foram pessoas que tiveram atritos e problemas em outra vida, até inimigos. Imagina se eu, de repente, reencarno um filho meu, eu tenho um filho, e eu descubro que aquele filho me matou numa outra vida ou que eu matei. Vocês imaginam a angústia, a dor que vai ser viver com isso? Então, o esquecimento ajuda que eu viva com aquela pessoa, que eu fui inimiga na outra vida, amando, buscando amor, buscando conviver, sem precisar saber o que aconteceu. Eu vou cultivar o amor, independente do que eu vivi com aquela pessoa, né? Então, às vezes, isso é muito difícil pra gente. Então, você tem aquele sentimento, aquela coisa de outra vida que não ficou bem resolvido. Então, isso pode gerar uma depressão. Consciência culpada, mesmo que inconsciente, de outras vidas também, né? Não só o sentimento de perda ou de angústia, mas a culpa mesmo, que você não sabe de quê, mas você se sente culpado. E o sentimento de culpa também dessa vida também gera, viu, gente?
a gente fazer coisas que depois nós nos arrependemos profundamente, ela vai gerar, no mínimo, uma grande tristeza. Né? Uma grande tristeza. Mas quando eu estou falando disso, de arrependimentos de coisas graves, eu fazer alguma coisa errada, me arrepender e corrigir, isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é evolução. Tá? Agora, quando eu sei que eu não devia fazer aquilo, eu faço e me arrependo, a dor é muito grande. Influências espirituais dos processos obsessivos. Eu disse agora mesmo que toda vez que eu tenho uma depressão, mesmo quando ela não é causada pelos espíritos, eu vou ter o acompanhamento dele. Mas em alguns casos a depressão vem da obsessão. Eu não vigio, eu não cuido dos meus pensamentos, eu facilito a presença dos obsessores e eles me causam depressão pela influência deles. Eles me levam à tristeza, a pensamentos ruins, né? Então o obsessor pode estar tanto como consequência ou como causa da obsessão, mas eles vão estar sempre lá. Pode ter certeza que eles vão estar sempre lá nesses processos de adoecimento. Por isso que a questão espiritual é tão importante junto com os medicamentos, com a terapia psicológica. Algumas atitudes típicas de quem tem depressão. Não parecer deprimida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando um assunto lá e ela falou um ensinar. Nós falamos do rapaz que o Luiz comentou aqui, que suicidou, né, ontem. Ela estava comentando isso, ela falou assim: Helena, você já notou que muitas pessoas deprimidas estão sempre sorrindo e fazendo de conta que não estão deprimidas? E tem muito isso. As pessoas tentam enganar elas mesmas e aos outros. E nós temos que ter um olhar, o familiar, a pessoa que convive com essas pessoas tem que ter um olhar muito grande, muito além do que a pessoa está mostrando, porque ela pode não estar mostrando tudo. Né? Então ela tem sempre isso mesmo. Parecer exausto ou queixar-se de um cansaço constante. Nem é de tristeza, né? Estou tão cansado, não quero ir lá não. Nem me deixa aqui quietinha, estou melhor aqui. Às vezes isso pode ser um indício, pode ser, às vezes é cansaço mesmo, tá? Tem que analisar. Ficar mais irritadiço, dificuldade em corresponder ao afeto e preocupação das pessoas ao redor, recusar participar de atividade que gostava muito, hábitos alimentares incomuns, comer muito, não comia, começou a comer muito, parar de comer, comer coisas fora de hora, comer coisas que não gostava, qualquer mudança nos hábitos alimentares. O ambiente passa a exigir mais dela, ela acha isso, o ambiente começa mesmo, ela se sente chateada com isso, e poderá ter dias ruins e dias melhores. Então você fala, não, ela estava tristinha, mas melhorou. Aí passado uma semana ela fica triste de novo, começa a voltar. Então essa inconstância no humor, na tristeza e na alegria também pode ser um indicativo. Aquilo que está escrito ali, ó, o 3 e o 4, principalmente o 6 também, é muito comum na adolescência. O adolescente fica muito irritado, ele não quer conviver mais com a família, com as pessoas que ele convivia, ele começa a mudar os hábitos alimentares, só que o mais triste disso é que isso também é característica normal da adolescência. Né? E aí fica difícil. A adolescência é a pior fase para a gente trabalhar com essas coisas. Quando eu trabalhava com clínica de psicologia, eu atendia criança, mas adolescente eu ficava, tem certeza? Não quero ir para o psicólogo, não. Eu tinha um certo receio, justamente por isso. É uma fase muito difícil de você perceber o que realmente pode ser um comprometimento e o que é da própria adolescência, que é um comportamento que a nossa sociedade colocou. Porque não é toda a sociedade que os jovens passam por adolescência, não. Tem uns que passam da infância para a vida adulta e acabou. Vai ser adulto, vai ter filho, não tem adolescência. Mas a nossa sociedade tem. E é onde os jovens vão construir a sua identidade. Então ele vai negar a família, vai questionar as regras que são impostas. Por isso que tem aquele rebelde, que eles chamam de rebelde sem causa. Mas não é sem causa, ele pode ter a vida ótima, mas ele tem que se rebelar para ele encontrar o ele. O eu, né? Ele tem que se rebelar contra aquilo para ele entender o que é que eu quero mesmo. Então aí a adolescência se torna um pouco mais complexo de se entender, tá? Pode passar. Bom, aí eu falei para vocês, né, que eu ia comentar um pouquinho por que a depressão é pior de manhã, né? A psicologia não tem certeza do porquê, mas acredita-se que seja pelos níveis mais baixos de neurohormônios. A serotonina, que é responsável pelo estado de vigia do nosso cérebro, a noradrenalina gera a sensação de bem-estar e de euforia. Na visão espírita, quando dormimos, nosso espírito se liberta
e se encontra com os espíritos da eletricidade sofrendo influência. Eu estou achando que eu peguei o arquivo errado. Bom, então, na visão espírita, é porque a gente se encontrou com essas pessoas, né? Com esses espíritos que não estavam, que não são muito evoluídos, e na hora que a gente acorda, a gente está com aquele sentimento de melancolia, de depressão. E tem uma explicação orgânica que quando a gente dorme, esses neurohormônios, eles abaixam, né? Então, eles vão... ao acordar, eu estou mais triste, mais chateada, porque esses hormônios estão mais baixos. Mas isso não é uma certeza. Eu, mesmo sendo psicóloga, eu tento acreditar mais na visão espírita da explicação. Pode passar. Bom, e aí eu pergunto, como enfrentar tudo isso? Né? Que caminho seguir? Não passando por esse mundo de coisa, tem muita gente passando por esse tipo de problema. O que a gente faz com isso? Então vamos lá. Aqui tem, pode balançar mais uma vez para ver se sai algumas coisas. Continua. Isso, pode continuar. São algumas tirinhas que eu coloquei, pode, da Mafalda, né, falando algumas coisas sobre, que a gente pode pensar em relação à depressão. Aqui nessa primeira aqui, né? Deixa eu ver. Mas não estou... Você vem para mim, Marcos? Não estudo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Miguel, que história é essa? Não estou entendendo muito que história é essa. De ficar sentado esperando alguma coisa da vida. Ele falou, é isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Aí lá embaixo, né? Será que o mundo está assim porque está cheio de miguelitos? Pessoas que ficam esperando a vida resolver. Assim nós não vamos resolver nada. Se a gente não agir, se a gente não tomar pé da situação e tentar resolver o problema por nós mesmos, então ela pergunta, será que o mundo está assim tão caótico que existe muito miguelismo? Muitos que estão ali esperando a vida dar a resposta, né? Outro é, oi Miguelito, coisa boa na TV? Ele fala, acabo de ligar. Embaixo. Mas parece que você passa desodorante. Depois, quando salsicha, encontra uma máquina de lavar roupas. Só não é feliz porque é muito idiota. Se você passa desodorante, come a salsicha, compra mais lavar roupa, você é feliz. É isso que ele entendeu das propagandas de televisão. Por quê? Porque na mídia, o que passa pra gente é, se você fizer isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você comprar isso, a sua família vai ser maravilhosa e comer aquela margarina ali e tal, né? Que vai ser tudo muito feliz e tal. E aí, eles influenciam a gente de tal maneira que você acaba acreditando que a felicidade está nisso. E se você não pode ter isso e não pode conquistar isso, você não é uma pessoa feliz. Né? Então, esse é um grande engano que a vida nos coloca. As pessoas esperam que o ano que está começando, seja melhor que o anterior. Ela fala, aposto que o ano que está começando, espera que as pessoas aqui sejam melhores. E é isso aí, né? A gente fica sempre pensando, esse ano vai ser bom, vou resolver isso, vou fazer aquilo e tal, mas a gente não muda, então não adianta. Então o ano é que fica esperando que a gente seja melhor. É aquela velha história da gente falar, né? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. A gente tem que pensar que filhos nós vamos deixar para o mundo. Como que eu estou criando essas pessoas para que eles sejam pessoas boas no futuro e que possam modificar esse mundo? Essa tem que ser a pergunta, né? E esse último aqui. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Né? Então, essa é uma pergunta que fica aí, né? Muito importante. Pode passar. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que só existem doentes e não doenças. E pessoas que têm mais disposição para doenças. Isso é a Organização Mundial de Saúde. Que temos doentes e não doenças. Olha o que o Espiritismo fala, a tese espírita. Não existem doenças, mas doentes. Porque o espírito é o que é devedor e nasce com predisposição para doenças, neurose e psicose. Sabe o que eu achei interessante nisso? Que o mundo físico, a ciência, está começando a falar a mesma coisa que o espiritismo. Eles estão começando a entender que não dá mais para ser só explicação orgânica, para ser só explicação médica, explicação física. Eles estão entendendo que tem que ter alguma coisa a mais. Tanto que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que era
Antes era ausência de doença, né? Depois disso que eles entenderam, passou a ser o bem-estar físico, social e mental, e agora já estão pensando no espiritual para completar essa frase. Já tem gente que já usa físico, mental, social e espiritual. Isso é a saúde, né? O bem-estar nessas áreas. Bom, como o ser em si é o doente, deve ser tratado na raiz da doença. Os espíritos podem ir se acercando de nós quando somos devedores e nos levam à depressão e outras doenças. Levam-nos à melancolia, ao medo, à angústia. Tá? Então pode passar. O tratamento, estamos acabando aqui. Para a medicina e para a psicologia, como que deve ser o tratamento dessas doenças, né? Feito em conjunto pelo psiquiatra e o psicólogo, usando medicamentos, psicofármacos, né? Medicamentos para a parte psíquica, e um acompanhamento psicológico. Então, as pessoas que vão procurar tratamento médico para a depressão recebem essa orientação, né? Na visão espírita, primeiro, a psicoterapia preventiva, por exemplo, palestras espíritas, participar das reuniões doutrinárias, leituras edificantes, a água magnetizada ou fluídica. Em segundo lugar, a psicoterapia recuperadora, que é a bioenergia, o trabalho de cura. Eles chamam de psicoterapia recuperadora, aquele trabalho que o Luiz alertou aqui na quarta-feira que a gente faz, que é receber o passe energético e para que a gente possa reequilibrar o nosso organismo. E seguir com o tratamento da psiquiatria e da psicologia. Quando as pessoas vêm aqui na quarta-feira para o tratamento, a gente orienta quando estão esperando para entrar lá fora, a gente tem sempre uma pessoa que fala lá, não deixe de fazer o seu tratamento da terra, do médico da terra. Vem cá para completar esse tratamento. Em momento nenhum o Espiritismo diz, largue o seu tratamento e só fique no Espiritismo, na doutrina, no passe. É um complemento para ajudar na recuperação daquilo que nós adquirimos ao baixar o nosso nível de pensamento e aglomerar em volta de nós aqueles irmãos que estão mais perturbados, né? Então, é uma coisa importante a gente seguir os tratamentos, mas pensar sempre naquilo, nas leituras edificantes, assistir às coisas boas, né? Estar sempre procurando fazer o bem, fazer a caridade, aí você está se tratando, tá bom? A melhor maneira de livrar das dores da alma é amando. Amando-se, em primeiro lugar. Faça algo por você mesmo, fazendo algo por alguém. Como que eu vou me amar e como eu vou fazer o bem para mim? Se eu fizer o bem para outra pessoa. Gente, vocês podem ter certeza disso. Às vezes tem gente que não acredita, mas é verdade. Olha, quando a gente vai para um centro espírita fazer uma sopa, só você está trabalhando ali, ó, trabalhando aquele... Né, Marta? A Marta faz essa sopa porque ela sabe, outras pessoas aqui também. Aquele calor, picando as coisas e tal, você sai uma alegria daqui? Assim, desse tamanho. Não, você não sente nada. Não sente nada, você não sente dor de nada. E sai daqui numa felicidade, É impressionante como isso faz bem, né? Então, se eu fizer alguma coisa por mim, né, eu vou estar fazendo alguma coisa para o outro, eu vou estar fazendo por mim também. As dores da alma têm muito a ver com a história da nossa vida passada. Não passam de um acidente em nossa evolução. Não nascemos para sermos seres infelizes. Nós não nascemos para isso, gente. Nós nascemos para ser felizes. Toda vez que nós reencarnamos, nós fazemos um planejamento de cumprir o que a gente deve e ser feliz. Às vezes a gente não segue. E às vezes a gente deixa cair nessas coisas da tristeza, das dores da alma. Mas não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser felizes. A missão do Espiritismo não é curar corpos, mas almas. No entanto, curando a alma, o corpo se cura. Porque as doenças estão lá onde eu mostrei para vocês, no perispírito. Elas não estão no corpo, elas estão na alma, elas estão no espírito e no perispírito. E aí o nosso corpo sofre as consequências. Vocês já ouviram falar, por exemplo, essa pessoa tem úlcera nervosa. A ferida está lá, causou a ferida por problemas emocionais, que o nosso perispírito, o nosso espírito não soube lidar, que deixou que aquela ferida surgisse no meu corpo. Surge a ferida, surge os problemas todos, mas causados por alguma invigilância nossa, né? Vivemos uma época em que a compaixão desapareceu.
Temos mania de cultivar a queixa, a censura, a maledicência, o pessimismo. O Luiz não vai concordar comigo de eu estar falando isso, né? Quando eu disse que a compaixão desapareceu. Porque a gente discute muito assim, eu acredito também que o mundo melhorou muito. De uns tempos para trás, em que você via pessoas sendo torturadas à luz do dia, na rua, e os outros assistindo e achando bom, hoje pelo menos as pessoas torturadas estão trancadas, né? Ninguém está vendo. Estão sendo torturadas, mas ninguém está vendo. Mas eu ainda acredito, eu acho que a palavra desapareceu talvez seja forte, mas eu ainda acredito que nós precisamos melhorar muito a nossa compaixão. Nós ainda precisamos cuidar muito disso em relação ao outro. Nós ainda somos muito egoístas. Nós ainda pensamos muito mais em nós e não nos outros. Devemos agradecer. Isso eu escutei uma palestra de Valdo e eu achei muito interessante. Nós devemos sempre agradecer ao bem que recebemos, ao mal que não aconteceu e ao mal que me aconteceu e que me permitiu evoluir. Essa última eu nunca tinha pensado, né? Então eu agradeço. Graças a Deus o dia hoje foi ótimo, não aconteceu nada, foi um dia excelente e tal. Mas se foi uma coisa ruim, eu tenho que pensar, isso que aconteceu de ruim para mim vai me servir para alguma coisa e eu agradeço para quem serviu. Isso é um pensamento positivo que me ajuda, que ajuda a afastar também essas influências. Porque as pessoas menos evoluídas que escutam isso, elas falam, essa pessoa aqui não vai abrir para mim não, vou embora, né? Então é importante a gente manter isso. Pode passar? E aí, por fim, sigam as recomendações psiquiátricas e psicológicas, mas principalmente busquem Jesus. É o principal conselho que se deixa aqui. Pode passar? E aí vem a fotografia que eu falei para vocês, a imagem, que a gente tinha conversado. O que vocês acham que eu cuido? O que ela representa, essa imagem? Quem quer falar? As turbulências, né? E o barquinho lá aderido. O que mais? Pode falar. Eu posso te dar oi pro lado do raio e agora eu vou pro sol, né? É Fim de tarde. Hein? Fim de tarde. Fim de tarde. O que mais? Hein? Quem tá falando? Livre-arbítrio? É isso que a Marta falou, eu escolho, é um livre-arbítrio, eu posso escolher de um lado ou pro outro. Eu não tinha pensado nessa interpretação, não foi essa que eu pensei, mas é importante, é boa. Escuridão ali, né? E tem o lado mais claro, né? Isso. Isso é que é importante. O que significa isso depois disso que nós falamos agora? Que tudo tem jeito e tudo passa. Nada é para ser. Tem uma tempestade horrorosa, tem aquela nuvem preta, mas o barquinho está indo ali numa água calma, né? Ainda tem umas nuvens feias ali em cima, mas é um momento de transição. Vai passar. Tudo passa, principalmente se eu buscar o caminho certo, se eu buscar as coisas corretas a fazer. Era isso, gente. Muito obrigada. Vamos permanecer.